Então vamos lá, o João falou que não vai participar, eu imagino que a Natália deve estar entrando aí. Mas para a gente começar aí a nosso encontro de hoje, a gente vai focar, né, primeiro, igual eu comentei com vocês, eu tinha pedido lá para vocês fazerem alguns problemas, né, alguns problemas bem básicos, e iniciar lá com a nossa tabelinha. A primeira coisa que eu queria que vocês fizessem depois era me mandar essa tabelinha para eu poder ir acompanhando aqui o link dela, para mim ir vendo. Então depois vocês me mandam lá no grupo, lá no WhatsApp, o link da tabelinha, só para eu poder ir acompanhando e vendo como que está a performance de vocês. Aqueles problemas lá, igual eu tinha comentado, eles são problemas bem simples, então eram problemas de entrada e saída, mas a gente precisa, igual eu comentei, tentar ao máximo otimizar a resolução desses problemas simples. Então, primeiro vamos focar nessa parte e aí depois a gente entra na parte de maiores de problemas com mais complexidade, utilizando estruturas de dados e etc. Então, aqui, falando sobre os ad hoc problems, né, que seriam a primeira parte aí da maratona, geralmente esses ad hoc problems, eles utilizam essa definição, essa terminologia aqui, que não podem ser classificados em nenhuma outra categoria. Então, por exemplo, são problemas que geralmente eles vão ter uma solução que a gente chama do tipo gotcha. Você está fazendo ele, você está lendo, e aí você já vem na sua cabeça, ah, eu já sei, é assim que você vai resolver. Então, não é um problema que, muitas das vezes, não é um problema que vocês já vão ter encontrado ele em outras maratonas. Então, geralmente, cada um desses ad hocs é sempre um problema diferente do outro, mas eles têm a característica de geralmente eles serem resolvidos utilizando os conceitos básicos de programação. Então, geralmente você não vai precisar de utilizar nada que vai vir de outras bibliotecas, ou, por exemplo, você não vai precisar de utilizar uma estrutura de dados específica, como uma lista ou como uma pilha para resolver. Então, geralmente você vai conseguir resolver ele utilizando apenas vetores ou utilizando apenas array, matrizes, quer dizer, utilizando for, utilizando condicionais simples, utilizando alguma operação matemática. Então, assim, são problemas que geralmente eles são problemas mais simples e são os problemas que o pessoal costuma resolver com o menor tempo de prova. Então, assim, quando você pega lá na maratona mesmo, nós tínhamos 3 problemas que podiam ser caracterizados nessa condição, porque o quarto problema, que era aquele dos bits, a gente já pode caracterizar ele como sendo utilizando estrutura de dados. Então, geralmente vai ser um, dois ou até 3 problemas de cada uma das provas vão ter essa característica. Então, tanto na maratona mineira quanto na maratona nacional, vocês vão ter essa característica de ter esses problemas. E aqui a gente entra, volto a falar sobre aquele ponto. Esses problemas, eles vão ser, teoricamente, todas as equipes que estarão competindo pelas primeiras colocações vão resolver todos esses problemas. E geralmente elas vão resolver todos esses problemas com menos de 1 hora de prova. Então a tendência é que em menos de 1 hora de prova, todos esses problemas muito simples já estarão resolvidos. E aí a gente entra com dois pontos que a gente pode aí abordar para quando a gente vai resolver esse tipo de problema, igual eu já tinha comentado com vocês. Primeira coisa, na hora que vocês pegarem aquela folha que identifica lá a entrada da maratona, a primeira coisa que vocês têm de fazer é verificar quais são os problemas que vão ter o menor tempo, tanto tempo para todas as linguagens. Então, aqueles problemas que têm o menor tempo para as linguagens, geralmente eles vão ser os problemas que você não vai precisar de nenhuma solução muito avançada para resolver. Então, eles vão ser os primeiros problemas que vocês vão ler durante a prova. E a segunda coisa, vocês vão começar a ler, mas a partir do momento que vocês verem que alguma equipe já resolveu um problema, você para aquela leitura e já vai para aquele problema. Então, assim, lá naquela última prova lá, se eu não me engano, o primeiro problema era o problema mais fácil. Então, todo mundo que começou a ler a prova da primeira questão para o final já encontrou o primeiro problema e já começou a resolver. Então, mesmo que vocês estejam lá fazendo outra questão, procurando, lendo outra questão, viu que alguém já solucionou o problema, principalmente em menos de 2 a 5 minutos, para tudo que está fazendo e já vai fazer aquele. Porque a tendência é que aquele problema é um problema muito fácil de se resolver, e se vocês deixarem ele para o final, vocês vão ter muito problema com penalidade de tempo.
Então, assim, no início da prova, esse tipo de problemas aqui vai ser os problemas que a gente tem de atacar. E para esses problemas aqui, vocês precisam observar justamente isso que eu falei. Ver a questão do tempo que vocês têm lá na prova, lá naquela folha, qual que é o tempo que cada uma dessas questões vai levar para ser executado, qual que é o time limit que você tem, e além de tudo, acompanhar também outras equipes. Então, vocês têm lá, quando vocês estão lá no Boca, vocês têm acesso ao score. Então, mesmo que seja uma equipe de outra sala, vocês conseguem ver lá pelo score se eles acertaram ou não, porque vai aparecer a atualização do balão. Então, assim, no início de prova, primeira coisa, pega lá, copia, abre o seu score lá para você ver as outras equipes e vai acompanhando. Se alguma equipe resolver algum outro balão pelo score, você já vai ir direto para ele. Se você vê que esse problema pode ser se você vê que você encontrou um problema, você vai resolver ele primeiro e sempre olhar essa questão das outras equipes para ir acompanhando, principalmente no início da prova. Outro ponto que é bastante comum de acontecer, talvez pode ser até um problema relativamente simples, mas se vocês abrirem lá para ver ele, vocês vão ver que aquela entrada do problema pode ser uma entrada muito grande. Não sei se vocês já viram, deixa eu até pegar aqui de novo a prova da última maratona. Deixa eu achar ela aqui. Primeira fase. Acho que aqui nos resultados, que já tem aqui, ó, resultados da primeira fase. Aqui, ó, os problemas. Se vocês observarem lá, cadê? Essa questão aqui, não era essa não, essa é do aquecimento. É essa daqui que eu quero, prova. Se você observar aqui, ó, o atenção à reunião era um problema relativamente simples e com uma entrada muito pequena. Então, assim, esse problema aqui não é um problema que vai requerer nada, vamos dizer assim, de anormal durante a execução da prova. Mas vou pegar aquele exemplo lá daquele problema do rotacionando, do estojo de joias. Esse estojo de joias aqui, além de vocês terem lá o problema para se testar, você tem uma característica que é o seguinte: observa, vocês têm essa entrada aqui, que é uma entrada relativamente longa. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer é justamente se aproveitar, já que a gente está trabalhando com o Linux, e utilizar essa entrada aqui para poder otimizar o nosso tempo quando a gente está testando essa solução. Como que eu posso fazer isso? Só voltando lá, eu acho que eu tenho um Linux rodando aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma VirtualBox de Linux aqui. Eu acho que eu tenho uma VirtualBox de Linux. Deixa eu ver. Ah, eu acho que essa aqui não tem nada, não. Mas deixa eu ver aqui se pelo CMD eu consigo rodar aqui. Eu não tenho GCC. Mas o que acontece? Cadê? Deixa eu procurar aqui. Só mostrando para vocês algumas coisas que dá para a gente fazer. Quando vocês estão pegando lá na prova de vocês, geralmente o que vocês fazem? Vocês vão abrir lá, eu não sei, vocês estavam usando CodeBlocks, ou NetBeans, ou VS Code, qualquer coisa desse tipo. Algum desses programas aí para rodar, certo? Aí você pegava lá, por exemplo, no CodeBlocks lá. Vamos supor que se fosse o CodeBlocks aqui, obviamente eu estou no Windows, então não vou conseguir simular 100%, mas depois a gente vai testar isso no Linux para mostrar para vocês. Muito provavelmente entre semana que vem ou na outra eu quero marcar um presencial para a gente preparar para a maratona do Pizza Mais. Então imagina aqui, ó, você vem aqui, você vai fazer seu código lá bonitinho, né? Deixa eu abrir aqui um novo projeto aqui. Você vai fazer seu código bonitinho aqui, qualquer coisa, deixa eu até dar um... por exemplo, vou pôr aqui teste.cpp. E aí você vai rodar seu código. Muito provavelmente o que vocês devem estar fazendo é vindo aqui na hora que você tem lá o seu problema, copia ele e cola aqui. Certo? Ou tem alguém que está digitando isso na mão? Acho que não, né? Vocês estão pegando aqui, muito provavelmente o que vocês fazem é isso, né? Abre o CodeBlocks, roda o código, vem aqui e cola o código para ver o resultado da questão. Certo? Ou não, vocês fazem alguma forma diferente? Augusto, Natália, a equipe de vocês também, imagino, certo? Então, o que acontece? Vocês podem vir aqui e tem como a gente fazer algumas otimizações para vocês pegarem e testarem isso de maneira mais rápida. Se você pegar aqui no site da Maratona mesmo, lá naquela mesma folha lá de informações que vocês têm,
ele tem algumas orientações aqui de como que você deve compilar o seu código. Então, aqui, ó, é nessa? Cadê? Eu acho que tinha isso. Aqui, ó, o código C++, aqui, ó. Esse aqui é o comando para fazer a compilação do código pela linha de comando. Por que é mais interessante a gente fazer a compilação pela linha de comando? Porque quando a gente entra lá e vai no CMD, vocês conseguem fazer algumas coisas que vão ser interessantes para fazer essa otimização. Então, por exemplo, imagina lá, eu vou abrir esse código aqui, teste.cpp. Eu vou entrar lá no prompt de comando lá que vocês vão ter lá acesso lá no... Como é que eu acesso o desktop aqui dessa caceta? Isso aqui é Windows. Então, por exemplo, aqui, deixa eu abrir o desktop aqui, aqui. Deixa eu abrir aqui o PowerShell aqui. É o que eu tenho o Linux Shell aqui, ó. Também dá para mim brincar com ele. Porque eu tenho o WSL. Então, vocês vão estar lá e vão abrir o prompt de comando. Muito provavelmente, vocês vão estar lá com o seu código aqui, né? Eu não sei se aqui tem o G++ instalado. Não tem esse mais. Deixa eu ver se eu consigo instalar ele aqui. Não tem, né? Deixa eu ver. Não tem, apt-get. Mas o que eu faria? Eu viria aqui, rodaria aquele comando do G++, passando o nome do meu código lá. Então, geralmente lá, se você está resolvendo o problema A, vai ser A.cpp, vai ser B.cpp, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, eu vou pular teste.cpp -o teste. Então, com esse comando aqui, o que eu fiz? Eu vim aqui, compilei igualzinho o Boca vai fazer a compilação do programa de vocês quando vocês enviarem lá. Então, esse mesmo script aqui é o script que vai ser executado quando vocês mandam o comando lá de vocês. Então, observa, eu vim aqui, compilei com essa instrução -g, -o2, std utilizando a GNU 20, ou seja, tudo do std do C++ 20 já está disponível. E aí aqui eu coloco o nome do meu arquivo e -o o nome do meu executável. Nesse momento aqui agora, eu tenho um executável no Linux lá, como se fosse um .exe, que eu consigo vir lá na barra de comando e rodar com /teste. Então, se eu for lá no CMD e dar um /teste, eu vou estar rodando o meu arquivo. Só que aí o que acontece? O que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui e na hora que eu estou colocando o meu código, eu posso vir aqui copiar essa informação aqui do meu input e salvar ela em um arquivo. Então, eu vou lá e salvo ele, por exemplo, já que esse aqui é o teste, eu vou salvar por exemplo, lá teste.in ou teste1.in, que esse é o primeiro código. E aí, o que acontece? Na hora que eu quiser rodar o meu código, eu posso vir aqui e fazer /teste e passando aqui o arquivo teste1.in. Então, quando eu fizer esse comando aqui com esse executável, eu não preciso mais digitar o meu input. Por quê? Porque ele vai considerar como sendo um input esse arquivo de entrada. Então, você elimina aquela necessidade de você ficar toda hora indo lá no seu problema e copiando. Principalmente para problemas que têm essa característica de ter uma entrada grande, isso aqui é extremamente útil. E aí você pode, além de tudo, você viu que você fez esse teste 1, você pode vir aqui e criar o teste 2, o teste 3, além dos problemas, dos casos de teste que já estão aqui na tela, nos problemas, você pode criar outros casos de teste, e aí você não precisa ficar redigitando eles toda hora. Então isso aqui facilita bastante na hora que vocês fizerem o treinamento, na hora que vocês estiverem fazendo a competição para você fazer a execução dos seus códigos. Então, igual comentei, na semana que vem ou na outra, eu quero marcar com vocês para a gente ir lá e simular lá dentro do ambiente da maratona, para a gente poder preparar para o Pizza++. E aí, lá a gente vai conseguir testar justamente isso, porque lá vai estar no Linux, então vai dar para rodar. Mas isso aqui é muito útil justamente para você reduzir esse tempo toda vez que você está digitando. Então, pensou aqui comigo, eu vou lá, imaginando aqui o início da prova. Eu vim aqui no início da prova, verifiquei aqui a folha de aquecimento, ou a folha de... Pode ser até a info de... Cadê? A informação dos problemas. Verifiquei a folha aqui de informações, vi que os problemas mais rápidos são o A, o E, o F, o J, K e L. Então, o que nós vamos fazer? Cada uma das pessoas da equipe vai começar a ler esses problemas aqui, sendo que aquela pessoa que digita mais rápido é a pessoa que já está no computador. Encontrou um problema muito fácil, aí vem o segundo momento.
Nós estamos lá lendo as equipes. Então, imagina lá, eu estou no computador e aí vocês estão lendo o problema. Encontrei o problema mais fácil aqui, vou avisar para quem está no computador. Olha, esse problema, ele é fácil, esse problema é rápido, você precisa fazer isso. Aí entra aquele segundo ponto. Entender o problema rápido e conseguir explicar para quem está no computador para ele poder digitar rápido. Então, esse é o segundo cenário. E, enquanto vocês estão procurando, vocês não acharam nenhum problema fácil. A pessoa que está no computador, além de estar lendo, ela colocou o score lá na tela. Viu no score, alguém pontuou, alguém fez um balão, para todos, para o que você está fazendo, vai olhar para aquele problema. Geralmente, para ser um problema resolvido rápido, a input dele vai ser fácil, vai ser pequena. Agora, o que vai acontecer? Então, imaginando o cenário que aconteceu lá na prova da maratona desse ano. O Nokia Tijolão conseguiu resolver o problema A com 2 minutos de prova. Então, independente de qualquer outra coisa, quem estava lá no computador tinha de ter parado o que estivesse fazendo e ido para o problema A naquele momento, para poder ir lá e resolver o problema A. Enquanto isso, as outras pessoas continuavam lendo os problemas e tentando identificar qual era o mais fácil. Tanto é que é até interessante, depois a gente sabe aquela tabelinha que eu criei para vocês? No dia da prova, a gente vai imprimir uma tabelinha daquela para cada um de vocês e justamente vocês vão ir anotando se você já leu ou não aquele problema, qual que é o entendimento que você teve daquele problema, se você considera ele fácil ou não, se já foi resolvido ou não. Por quê? Para a gente ter tudo isso documentado. Então, no final, você sabe quem que são as pessoas que já leram aquele problema. Se você olhar lá na folha, você vai conseguir ver. Quais são as características daquele problema? Cada pessoa foi lá e escreveu. Então, a gente usa muito essa questão do papel justamente para auxiliar durante a execução da prova. Então, você vai lá e escreve. Por exemplo, eu vou falar da equipe aqui do Augusto e da Natália. O Augusto está lá no computador, está resolvendo o problema A Natália está lendo outro problema. Então, ela está lendo o problema E, está lendo o problema F, tentando pegar pelo menos a introdução dele. Então, Natália, vai lá marcar na tabelinha. Leu o problema E? Sim. Qual que é a descrição do problema E? Resumida. Ela vai lá e escreve qual foi a descrição que ela entendeu. Então, as pessoas elas têm de estar sempre em conjunto. Por quê? Na hora supondo que o Augusto estava no computador, na hora que ele terminou de encontrar o problema A, como ele é o mais rápido, das duas, uma. Ou ele já vai pegar o próximo problema mais fácil para resolver, ou ele vai abrir lugar para uma pessoa que vai estar com outro problema fácil. Então, o ideal seria justamente esse, que no segundo momento, para entre o primeiro e o segundo problema, você já tem essa característica. Terminou de resolver o primeiro problema, o segundo problema que vocês já vão resolver já esteja identificado e já esteja engatilhado a lógica dele. É essa que é a ideia. Por quê? Porque aí é igual eu comentei com vocês. A gente precisa pensar que esses primeiros problemas eles são muito rápidos de serem resolvidos. Então, se a gente está trabalhando com a sede nossa lá, vou pegar aqui de novo, aqui, os resultados pela sede, aqui, placar final. Cadê a nossa sede? Foi de patrocínio. Então, observa. Nós precisamos pensar da seguinte maneira. O primeiro problema foi resolvido aqui para o pessoal que ganhou. Primeiro com 6, o segundo com 20. Então, enquanto o primeiro problema estava sendo resolvido, muito provavelmente outra pessoa do time já tinha identificado e já tinha iniciado a solução para esse segundo. E é isso que é o ponto que eu falo. Por que a gente precisa de focar muito nesses problemas rápidos? Justamente para conseguir isso. Para conseguir, na hora que eu fizer a identificação entre o primeiro e o segundo problema, eu conseguir passar para poder resolver ele rápido. E aí eu vim aqui da mesma forma, olha lá. Igual eu comentei, a prova foi assim, começou com o problema branco. Não importa o que eu estivesse fazendo, qual problema que eu estava lendo, vou para o problema branco. Ele é o mais fácil. Qual foi o segundo problema que foi resolvido? Foi muito provavelmente esse de 20 minutos aqui, que é o problema verde. Então, se a gente não tivesse lido o problema verde, nesse momento agora é a hora de todo mundo ir e ler o problema verde. Opa, então quer dizer que ele é um problema relativamente fácil. É a hora de eu ir e focar nele. Então, toda vez que se vocês verem que uma outra equipe resolveu algum balão diferente dos que vocês já resolveram, todo mundo vai pegar e vai direcionar para ele, porque a tendência é que aquele problema possa ser resolvido de maneira mais rápida, principalmente os problemas que são resolvidos antes de uma hora de prova. Então, assim, focar de novo nessa parte, tentar fazer bem essa questão de identificar esses problemas mais fáceis e resolver eles de forma rápida, eu acho que vai ser
o nosso recurso aí que a gente tem para começar e otimizar aí essa parte de conseguir as soluções aí para esses primeiros iniciais. Então, vamos lá. Os problemas vão ter as características do ad hoc. Geralmente, se ele for fácil, ele vai ser o primeiro problema a ser resolvido. Então, vocês podem ver que geralmente é sempre o primeiro problema resolvido. Em alguns casos, vocês vão ter soluções que, mesmo para um problema ad hoc, elas vão ser mais complicadas para implementar. Então, por exemplo, você pode ter problemas que envolvam a utilização, igual está falando aqui, de baralho. Eu lembro de um problema que era um problema relativamente simples, mas com uma solução mais complicada. De um dos anos que eu participei, se eu não me engano, de 2009. Deixa eu achar aqui. Eu lembro muito bem disso. Tinha um problema que você conseguia resolver ele apenas com repetição e com for, mas você tinha de utilizar, era mais complicado fazer a solução dele. Cadê a primeira fase? Resultados da primeira fase. Então, esse problema aqui, cadê o escultura laser? Lembro direitinho o nome dele. Esse problema aqui. Esse era um problema que ele tinha essa característica, que era como se fosse ele tivesse um laser que ia rodando aqui para ele fazer esse... como se fosse uma escultura a laser. Então, aí no final, o que acontece? Ele tinha lá 2 números inteiros que indicam a altura e o comprimento do bloco a ser esculpido. E aí, cada um, ele indicava, por exemplo, assim, que, tipo, ele cria um bloco de 5 por 8. E aí ele falava aqui que ele tinha essas alturas aqui. Aí ele tinha de responder no final qual que era o número de blocos a serem esculpidos. Então, por exemplo, aqui, ó, só observando aqui, ó, se fosse para fazer, imaginar aqui, ó, tá vendo? Aquele exemplo lá, esse daqui. Esse primeiro tinha altura 1, esse altura 2 e 3. Então formava esse bloco. O que ele tinha de fazer? O escultura a laser seria como se fosse uma impressora 3D. Então ele tinha de passar uma vez para imprimir essa linha, tinha de passar outra vez para imprimir outra, passar aqui para imprimir outra. Seria como se ele pudesse imprimir toda essa linha aqui em sequência se ela existisse. No final, o seu objetivo era indicar quantas vezes essa máquina teria de passar para poder resolver esse problema. Isso aqui dá para resolver, obviamente, se você utilizar lá com uma estrutura de repetição de vetor, você consegue resolver. Você acha qual que é o menor, e aí você sabe que aqui você tem de pegar esse menor e ir incrementando ele enquanto for necessário. Então, por exemplo, se eu sei que esse aqui é maior do que esse, aí eu vou incrementar ele uma vez aqui. Toda vez que você encontrasse um degrauzinho, você sabia que era mais uma que você tinha de passar. Então, por exemplo, esse aqui tinha um degrau. A primeira coisa, ele sabia que ele tinha de passar um aqui. Na hora que ele passasse um aqui, esse aqui todo mundo ficava com 2. Aí, na hora que ele passasse mais uma, e todo mundo aqui ia ficar com 3. Então, bastava você fazendo essas repetições aqui para ir encontrando. Então, é um problema que não é um problema, vamos dizer assim, que você não precisa de lista, você não precisa de pilha, você não precisa de nada do tipo. Você só precisa de vetor e for, e if. Mas, para você fazer a implementação desse problema aqui, ela é uma implementação mais demorada. Deixa eu ver se eu acho os resultados desse aqui, mas eram os resultados bem feios. Esse aqui era meu 2º ano de participação. Olha lá, ó. Nós conseguimos 4 também, mas observa, todo mundo conseguiu 4, os primeiros lugares, mas olha a diferença de tempo. Enquanto os primeiros conseguiam com 136, nós estávamos penando também, conseguimos com 441. Então, assim, eu acho que tem o detailed scoreboard aqui, eu não sei se é esse aqui. Não, não tem, não. Acho que não tem, não. Não vai ter aqui. Então, assim, nesse ponto aqui, foi nessa competição, foi a minha 2ª competição, que eu entendi essa primeira parte, que a gente precisa otimizar as nossas soluções. Então, assim, precisa de otimizar essa parte de identificar esses problemas fáceis. Geralmente, as sedes que a gente está, quase ninguém vai criar, vai resolver um problema muito diferente. Então, a gente precisa de focar primeiro em resolver os nossos problemas todos mais rápido possível. E aí, depois, quando a gente estiver resolvendo esses problemas bem, aí sim a gente passa para pensar em lógicas mais avançadas, em algoritmos mais complexos para poder resolver. Então, aqui ele fala que algumas características de problemas que vocês podem encontrar, que são bastante comuns. Então, por exemplo, o primeiro problema geralmente são jogos de cartas. Então, muito comum, para que vocês já fizeram as disciplinas comigo aí, vocês já viram que alguns problemas de cartas são apresentados, e com uma certa frequência. Então, geralmente, problemas de carta, eles vão ter as características de tentar identificar, por exemplo, com fazer identificação de parsing strings. Então,
Pode ser que venha lá uma letra para identificar qual que é o naipe daquela carta, se é um diamond, se é um club, né? No caso aqui, paus, coração é copas, né? Espadas, etc. E também para identificar qual que é a carta. Vem geralmente o T, que é o tem, seria o 10, o Jack, que é o valete, o Q é a dama e o K é o rei, seria. Então você tem de fazer alguma identificação para poder conseguir mapear eles. Outra coisa que é bastante comum também são problemas que envolvem xadrez. Então, vocês vão ver problemas de xadrez lá que são relativamente constantes. Então, tem alguma seleção de alguns problemas para a gente olhar aqui. Então, eu vou pegar aqui outros problemas que envolvem, por exemplo, tic-tac-toe, que seria o jogo da velha, pedra, papel, tesoura, bingo e etc. Alguns problemas de real life, então, por exemplo, problemas relacionados a pessoas, etc. Problemas envolvendo time. Então, problemas envolvendo time, aqui já é o primeiro recurso que vocês vão talvez utilizar alguma outra linguagem. Faz bastante sentido utilizar um Python ou utilizar um Java, porque C++ não tem nenhuma biblioteca utilizando time. Números romanos, desse aqui eu particularmente nunca vi, nenhuma prova, desde que eu acompanho maratona aqui no Brasil, eu nunca vi. Encoding e decoding, então, ou seja, envolvendo criptografia. Input parsing, então aquela leitura de strings, são problemas bastante comuns também. Output formatting, então, por exemplo, para você trabalhar com um formato de saída específico, geralmente isso aqui não vem muito. Tem essa característica que eles chamam de time waster. Eu consideraria aquele problema como daquele que eu mostrei para vocês lá da escritura laser como sendo um desses, porque é um problema que demora muito a ser codificado, mas é um problema que pode ser resolvido também. Então, assim, são várias, vamos dizer assim, características que a gente tem para resolver. E aí agora, vamos entrar aqui em alguns desses problemas. Vixe, Maria, apertei aqui o trem errado. Vamos acompanhar. Chess. Cadê? Acho não. Aqui. Para a gente poder justamente resolver essas questões aqui que eu acho que são interessantes aí para a gente estar brincando com alguns deles. Então, deixa eu entrar aqui no UVA OJ, o Online Judge aqui. Vou dar alguma olhada em alguns desses problemas aqui para ver se eu ainda lembro. Se eu ainda sei como é que eu faço isso aqui. Vamos lá. Então, deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui. Vamos pegar lá o problema que ele solicitou aqui, o 10.646. Acho que dá para achar aqui fácil, né? Não dá, não. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó. Dá para me achar aqui pelo Glogly. Então, olha aqui. Esse é um problema que tem aqui o time limit de 3 segundos, né? Então, já dá para saber mais ou menos a ideia dele. Qual que é a ideia deste problema? Deixa eu baixá-lo aqui. Então, ele fala aqui que são 2 estudantes, Ele quer jogar um jogo, qual que é a carta? Então, quando eles tiverem algum tempo livre entre as classes. Então, nesse jogo, o valor da carta é definido como o valor da face da carta, se a face mostra um número entre 2 e 9, senão o valor é 10. Então, para números entre 2 e 9, ela vale 2 e 9, senão ela vale o número que está mostrado, senão ela vale 10. Seria mais ou menos tipo um blackjack. Inicialmente tem 52 cartas, aí ele pega as primeiras 25, aí seta y igual a 0, aí ele executa 3 vezes. Primeiro, pega o topo dessa carta e determina o valor, aí se o valor é x, ele adiciona x para y, aí coloca essa carta e as 10 menos x cartas fora. Então, no final ele coloca as 25 cartas na sua mão, no topo da pilha, e a tarefa é determinada a última carta da sua pilha. Então, por exemplo, ele vai começar aqui lendo essas cartas aqui. Vamos pegar aqui, vamos tentar a lógica dele aqui.
Tá vendo? Esse aqui é um problema excelente para poder testar lá aquela parte que eu falei para vocês de como digitar. Então, a primeira, ele vai pegar, aí ele vai pegar as primeiras 25 cartas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, ele pega essas primeiras aqui, as primeiras 25 cartas, aí ele pega a primeira carta aqui, a primeira carta, ela vale 10, certo? Porque é um ás, o ás vale 10. E aí ele coloca nenhuma carta além dessa no final. Então, ele vai pegar e vai colocar e vai tirar essa primeira carta. Então, o Y está valendo 10. E aí, ele vai sair fora. Aí, depois, ele vai executar de novo. Qual que é essa primeira carta? Ela também vale 10. Então, o Y vale 20. Ele vai tirar ela lá para o final, pelo que eu entendi. Sim. Aí, depois, ele vai pegar a dama aqui. O Y passa a valer 30. Aí ele tirou ela aqui também. Pelo que eu entendi, ele jogou essas três últimas aqui para o final, se eu entendi correto. E aí ele quer achar a 30ª carta. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 8H. Deixa eu ver se a solução é isso mesmo. Isso mesmo. Então, nesse caso aqui, como ele está trabalhando com essas primeiras cartas aqui, ele vai sempre tirar de 10 em 10. Então, é esse que é o ponto aqui que ele está falando. Por isso que ele pegou as 25 primeiras cartas, que eu acho que é... as 25 cartas sobradas. Pera lá, então deixa eu entender aqui, eu não estou entendendo direito isso aqui. Ele pega as 25 topo da carta na mão, aí ele pega o topo, ou seja, ele pega a primeira, e aí tira essas cartas aqui. Aí ele coloca as 25 cartas da sua mão. Tá. Esse aqui é um problema que a gente tem, que geralmente antigamente eles faziam isso, né? Porque as duas soluções aqui elas vão dar o mesmo resultado por causa desse início. Então, tanto é que parece que as duas são até iguais, né? A input aqui. Então, a gente precisaria de mais casos de teste aqui para poder testar. Aqui tem até um negócio que eles chamam de uHunt, não sei se vocês já ouviram falar, que seria justamente para ter esses casos de teste aqui, 10, 6, 4, 6. Então, vamos ver se ele acha aqui o problema. 10, 6, 4, 6. Cadê? Não é o Hunt que eu quero, né? É o UDebug que eu quero, na verdade. UDebug. Acho que é esse aqui. UDebug. É esse aqui que eu quero. Que ele vai mostrar algumas entradas que vocês podem pegar aqui também para poder testar. Então aqui tem algumas entradas aqui, vamos testar por essa daqui que ela vai ser um pouquinho diferente, só para me ver se a lógica que eu estou pensando é correta. Então primeiro ele tira aqui, o Y passa a ser 5, e aí ele vai pegar essa carta e mais 10 menos o X, o X é 5, o Y estava valendo 0, agora 0 mais X, o Y passa a valer 5. Então ele vai pegar essa carta e mais 5 e colocar lá no final. Então eu vou pegar essa, 3, 4, 5, 6. E colocaria elas aqui no final. Aí ele vai pegar a próxima. O X aqui agora passa a valer 10. Então o Y vale 15 e ele vai pegar só essa carta, porque seria 10 menos X, ele vai passar 0. Então ele vai jogar aqui para o final só essa carta. E aí depois, por último, o X vale 8, o Y passa a valer 23, ele vai pegar essa carta e mais 10 menos 8, 2, e mover para o final. Então ele moveria isso daqui. E aí ele quer saber a 23ª carta. Então 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Se eu entendi certo, continua sendo a 8H, que seria a carta que ele queria saber. Eu quero ver qual que é a entrada aqui, ó, o accepted output. Olha lá, o 8H mesmo. Então eu acho que é essa a lógica mesmo. Eu vou pegar a segunda só para me testar aqui, ó. A segunda é com o AD. Só para me ver se é isso aqui que eu entendi mesmo. Volta.
A segunda seria o AD. Então, vamos pegar lá. Coloca aqui o comando. Aí vai lá, o x começa a 0 e o y começa a 0. Pega a primeira carta, o x passa a valer 10. O y soma esses 10 e pega só essa última carta e vai aqui para o final. A segunda carta, o x vale 3. Então, o y vale 13. E eu vou pegar essa carta e mais 10 menos 3, mais 7. Então, 3, 6, 7. Vou mover todas essas aqui para o final. Isso mesmo. Aí a próxima aqui vale 10 também. Então, o x passa a valer 23 e vou mover só essa daqui. E aí ele quer saber a carta na posição 23. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. É o AD que ela estava... É isso mesmo. Então, essa seria a lógica para esse problema. Então, aqui, para esse problema, apesar dele ser um problema de ad hoc, para mim ele funciona muito bem com uma estrutura de dados dinâmica, como se, tipo a lista, porque você está querendo remover do início sempre e inserir no final. Então, mesmo sendo um problema de ad hoc, eu resolveria ele aqui com a lista. Então, vou mostrar aqui para vocês como que a gente poderia fazer para resolver esse problema aqui com a lista aqui de forma mais fácil. Então, eu vou vir aqui, ó. O que eu faria? Eu faria stdio.h, não sei se vocês viram lá, tem como eu incluir todas as bibliotecas do C++ utilizando esse bits std.h. Acho que é isso mesmo. Na minha época não tinha isso, agora parece que tem esse negócio aqui. Então vamos usar essa vantagem aqui. Qual que é o problema? Esse aqui? 10.646. Vamos rodar aqui só para me ver se está funcionando. Não é bits, não? É STDC++. É que esses negócios mais novinhos assim eu não conheço ainda. Aí, boa. Então nós vamos importar aqui todas as nossas bibliotecas do C++ de uma só vez. Beleza. Como que eu resolveria esse problema? Primeiro, eu ia começar criando uma lista, porque eu ia ler esses valores tudo dentro de uma lista. Então, eu pegaria essa lista, eu poderia fazer ela de duas formas. Eu vou ter que guardar essas string aqui, né? Então, eu vou ter uma lista de string aqui, ou de char. Eu vou guardar uma lista de string, que aí vão ser minhas cartas. E aí eu vou começar a fazer a leitura aqui. Eu vou ter um n, faço a leitura desse n. Esse n tem tamanho lá? Deixa eu ver o tamanho desse n. Qual que é o tamanho desse n? Não falo o tamanho desse n, mas eu vou considerar que dá para fazer um inteiro. Enquanto n menos menos, vou rodar aqui. Eu moveria essa lista de string aqui para dentro, só para me garantir que eu não esqueça de limpar ela. Y. Aí agora, para poder fazer a leitura aqui, eu vou ler aqui 52 vezes. Eu poderia fazer aqui o CIN, nesse caso aqui, como sendo uma string aqui, né? Então, eu vou criar aqui uma string aqui, tmp, fazer a leitura e vou inserir no final dessa lista minha. Vamos testar aqui, só para mim ver se esse CIN vai funcionar bem com o scanf. String, o list. Ah, tá. Eu ainda tenho de importar o namespace std aqui, para poder utilizar todas as bibliotecas lá do C++. Não é CIN assim, não. É o contrário, né? Eu não sei mais utilizar CIN, cout. Tanto é que eu vou fazer do jeito que eu sei. Eu vou fazer um char tmp aqui, de tamanho 3. Não, eu vou fazer com string mesmo, acho que dá certo. String tmp. Vamos testar aqui. Então, vou pôr lá 3, AA, BB, tá, vou colocar isso aqui menor só para me testar aqui. Acho que é isso mesmo.
Isso aqui é um iterador. Acho que todo mundo aqui já conhece já mais ou menos como que funciona essa parte do iterador. Se não conhecer, depois eu dou detalhes aqui. A gente explica esse código, mas só para mim ver se eu estou fazendo a leitura disso aqui correta. Eu não lembro se o string, se o scanf e o coisa funciona direito. É aqui que eu tenho de pôr os 2 pontos, né? Aqui não. Tem muito tempo que eu não programo programação comercial, então eu estou às vezes um pouquinho enferrujado. Só para me ver. Tá imprimindo certinho, então vou pular BB, ACC, só para me ver, tudo ok. Então, estou fazendo a leitura certa. Obviamente, eu não iria perder tempo com isso aqui, né? Porque era para mim já estar sabendo fazer essa leitura certa aqui, sem necessidade. Mas, vamos colocar aqui, imaginando que eu estou perdendo esse tempo, porque eu não lembro como que eu fiz, como faço. Aí, agora eu vou rodar aquela mesma repetição lá 3 vezes, né? Então, eu vou vir aqui, vou começar o meu y aqui valendo 0, só esqueci aqui. Vou rodar 3 vezes a mesma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o início da minha carta, então eu vou pegar a string AC aqui, vai ser cartas.first, não é first, não, como é que é o primeiro elemento da lista? Eu também preciso lembrar aqui. Cadê? stdlist. É begin, o begin é o ponteiro? Eu não lembro se o begin é o ponteiro ou se é o elemento. É o ponteiro, né? Então, aqui, ó, tá vendo? O begin ele vai me retornar um ponteiro para o primeiro elemento. Então, eu vou pegar aqui begin. Então, eu tenho de for ela aqui como sendo um asterisco disso aqui tudo. Certo? Beleza. Aí, agora, eu tenho de verificar o seguinte. Eu vou trocar aqui para 2 aqui, só para mim poder pegar até aquela parte de calcular o valor. Para mim poder calcular o valor, quer ver, voltando aqui no problema, deixa eu voltar aqui no problema aqui, ele precisa pegar só o primeiro elemento. Então, tanto é que, para esse problema, o suit, ou seja, o naipe dessa carta é irrelevante. Ele só é relevante para me imprimir aqui no final. Mas eu preciso pegar o valor lendo a primeira letra do problema. Então, eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, pontos CSTR, e pegar apenas a primeira posição. Eu vou verificar o seguinte. Se isso aqui for maior ou igual a 2 i ou i menor ou igual a posição 0 for menor ou igual a 9, lembra que o código ASCII dele eu consigo fazer essa comparação. Se isso aqui for verdade, o meu x, o x vai ser o quê? Vai ser justamente essa primeira posição menos o 0, para me fazer uma conversão rápida de string de char para inteiro. Se não, o x passa a ser 10. Certo? Então, olha aqui, transformei em CSTR, para poder transformar ela num vetor, peguei a primeira posição, se ele tiver entre o 2 e o 9 do ASCII, quer dizer que ele é um número, então a carta é o próprio número, se não, ela é 10. Vamos imprimir aqui o nosso x aqui só para a gente ver. E aí eu vou só fazer um processo aqui, só que eu vou tirar ela do início e vou colocar ela no final. Então, cartas.pop, pop mesmo? Where remove. Pop front, para remover do início. E cartas.pushback, o nosso C lá no final. Então, eu só removo ela do início e movo aqui no final. Vou pôr 3 cartas aqui só para me testar. Então, supondo aqui, ó, que eu rode no meu programa aqui, e aí eu estou digitando lá que esse camarada aqui, eu vou ter lá A, que é um ás de espadas, por exemplo, depois eu vou ter um 9 de paus, eu não sei se é P aqui no caso, depois eu tenho um 7 de ouros. Então, olha lá, o ás, ele não está naquela lógica, então o valor dele é 10, o outro é 9, o outro é 7. Então, eu já achei aqui o meu valor. Agora, o que eu preciso fazer com esse valor? Eu somo ele no y. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for aqui, um j aqui, que vai começar em 0, e ele vai menor ou igual a x. Por quê? Porque eu quero que essas repetições aqui, que seja, no caso, 10 menos x, elas sejam executadas sempre tantas vezes. Então, por exemplo, se o nosso x for 0, se o nosso x for 10, eu quero remover só uma carta. Então, observa, ele vai de 0 até 10 menos 10, vai ser 0, então ele vai rodar apenas uma vez.
Se o nosso x for 5, eu quero remover 6 cartas, porque eu quero remover aquela carta mais as outras 5. Então, ele vai rodar de 10 menos 5, 5, ou seja, ele vai rodar de 0 até 5, 6 repetições. Então, eu vou fazer aquele movimento de mandar as cartinhas lá para o final, x vezes. E aí, agora, por último, eu só preciso achar a posição aqui nas minhas cartas de qual que é aquela carta que eu estou procurando. Que, no caso, eu quero achar a posição y. Então, nós vamos testar. Rodar um for, indo até nessa posição para eu poder encontrar. Então, eu vou vir aqui, vou rodar um for aqui. Eu não lembro se tem como pegar a posição exata da lista. Acho que não tem. De toda forma, se eu tiver como pegar a posição exata, eu preciso de fazer com repetição. Então, seria mais rápido, mas a complexidade seria a mesma. Mas eu não sei se tem como eu pegar aquela posição específica. Front, back. Aí, eu podia pegar o front ao invés de pegar o begin. Agora que eu tô lembrando, é o front que eu queria. Que o front ele não retorna o ponteiro, ele retorna o valor mesmo. Então, eu vou vir aqui, vou rodar um for aqui. Só para me fazer o seguinte. Então, eu vou rodar o for. O i começando em 0. Vai ter um outro iterator. Igual a cartas.begin. Aí o que eu vou rodar? O i tem de ser menor do que o meu y, porque vai ser naquela posição que eu quero parar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer i++ e o it++. Então, dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou andando o meu y. Na pior das hipóteses, vocês concordam comigo que o meu y vai virar 30. Então, está dentro do limite das cartas, se eu estiver lendo 52. O que eu vou fazer? Eu vou começar o meu i valendo 0 e vou ir até aquela posição y, que é a posição que ele terminou. Então, por exemplo, se o meu y tiver somado 25, o meu i vai parar em qual? Vai parar na 24ª posição da lista. E aí, toda vez eu estou andando com o elemento da lista também. E aí, no caso aqui, esse for aqui, ele não vai fazer nada. Eu só quero... eu só posso fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar esse iterator e vou declarar ele aqui de fora. E aí, eu vou só fazer isso daqui para mim poder andar. Eu não vou fazer nada dentro desse for, eu só quero chegar naquela posição. Então, eu poderia até fazer esse for aqui, né? Fazer assim mais elegante, que é assim. Ele pega sempre, começa no início, e aí ele vai andar y vezes, ou seja, ele vai andar meu iterador y, essa quantidade de vezes. E no final, é só eu vir aqui e imprimir o meu iterador, a posição daquele iterador. Então, eu vou rodar aqui só para a gente testar. Eu vou pôr umas 5 casos de teste aqui, e eu vou começar copiando aquele primeiro caso de teste lá desse aqui. Eu acho que ele está com a quebra de linha, então eu vou colocar ele aqui com uma linha só. Então, cadê meu código aqui? Olha lá. 7H, é isso mesmo? Não. Ele andou uma posição a mais, pelo que eu estou vendo. Então, eu preciso andar uma posição a menos. Ele precisa andar uma posição a menos. Então, eu vou andar... Mas estranho. Ah, é porque ele já começa na primeira posição? Tá, ele precisa andar uma posição a menos. Então, ele para aqui, que ele já começa na primeira posição. Então, eu vou rodar lá. 5. Aí, ele cola ele aqui, 8H. Aí, agora eu vou testar um segundo caso aqui, que é desse aqui, desse do uHunt aqui, que seria para retornar 8H também. Só para a gente testar. 8H também. Esse próximo aqui deveria retornar AD. Olha lá. Beleza. E depois aqui, o último aqui deveria retornar 2H. Então, me parece ser uma solução válida para esse problema. Vou até submeter ela aqui só para testar. Então, assim, um problema relativamente simples. Até que, para esse caso, fica muito mais fácil aqui a gente utilizar a lista do que utilizar vetor, por ter essa característica de empurrar do início para o final, mas também daria para ser resolvido com lista, sem nenhum problema. Então, C++11 aqui, que eu vou utilizar, vou mandar meu código aqui. Vamos ver se esse trem vai passar.
É, a última vez que eu entrei nesse negócio foi em 2019 e deu errado ainda. Deixa eu fazer copiar input aqui. Será que eu digitei alguma coisa errada? Ah, já sei. Ô burro. É porque tem de imprimir um case e alguma coisa aqui, né? Aí aqui eu tenho de criar um T aqui, que vai começar em 1. Eu tenho de imprimir aqui, ó, case. Aí o T, mais. Aí depois o 2 pontos. E depois isso aqui. Tem espacinho? Tem um espacinho aqui, ó. Só para me testar aqui. Olha lá. Aí eu acho que eu estou imprimindo ainda Estou imprimindo o espaço aqui 2 vezes. É esse aqui que eu vou tirar. Isso aqui eu geralmente não tem mais nas maratonas hoje em dia, porque isso aqui é só perda de tempo, não faz muita diferença. Mas para esses problemas antigos tem. Então, tá lá o último só para confirmar, KD é 3H. Então agora eu acho que vai estar tudo certo. Submit. Então, imagino que agora deve dar certo, não sei. Aí, aceito. Então, assim, é um tipo de problema, igual eu comentei, relativamente simples, não tem nada de muito obscuro. Se tiver essa noção da lista aqui, principalmente se já souber todas essas funções de cabeça, que é um trem que eu não estava lembrando, fica bem fácil de fazer. E o problema é, primeiro, entender a lógica do problema. Essa parte aí de entender a lógica do problema. Para esse caso, para esse PDF aqui, essa input aqui é horrível. Não dá para você ter característica. Ainda mais que os dois casos de teste vão começar sempre com os dois valendo 10. Então não faz sentido. Outras coisas que aqui eu vejo que fazem diferença. Ter essa noção de como que eu transformo de uma string do C++ para uma string do C, para eu poder pegar só esse caractere. Eu acho que a forma mais fácil de fazer é justamente transformando ela numa string de C e pegando só aquele primeiro caractere. Fazer essa comparação aqui com o ASCII, talvez ela não pode ser tão intuitiva, mas ela funciona bem. Lembrar que isso aqui converte um char para um inteiro. Você fazer a subtração pelo zero char. Então isso aqui converte um char para um inteiro de forma fácil. Entender essa questão do push front, pop front, pushback e fazer os iterators. Então assim, pode ver que é uma solução que eu tenho scanf, eu tenho CIN, tem tudo misturado aqui. Tem coisa de C, tem coisa de C++, tem coisa que utiliza a lista, que tem as implementações da lista que eu passo lá para vocês em estrutura de dados, mas tem essa lista prontinha aqui no C++, então você pode utilizar ela para otimizar a sua vida. Você pode ver que essa lista aqui tem tudo aquilo que a gente tinha. Inserir no final, remover do início, pegar o início, então acessar a posição da cabeça, percorrer a lista inteira, ao invés de você usar o auxiliar, a gente usa o iterator aqui. Então, tudo aquilo que vocês já têm lá na lista, se você mais vocês conseguem vir aqui e utilizar aqui. Então, assim, o ponto é, eu estou enferrujado, não posso negar para vocês, eu demoro até que eu consiga ler os problemas, principalmente demoro para fazer essas funções. Mas para vocês que estão acostumados e que estão no ritmo de competição de programação, esse problema não poderia ter levado tanto tempo para ser resolvido. Só que é um problema relativamente simples, que é uma lógica que dá para ser feita. Então, assim, agora, qual que é o foco? Pegar esses problemas que estão listados aqui, principalmente esses de cartas, de xadrez aqui, que estão nessas páginas, e começar a resolver eles. E aí, principalmente, ver se em algum desses aqui vocês travam. Porque agora, nesse tipo de problema aqui, aqueles primeiros, provavelmente vocês conseguiram resolver tudo. Agora, esses problemas aqui, já é interessante que a gente vá, Jean, eu não consegui resolver esse aqui. Então, nós podemos sentar todo mundo e tentar resolver ele. Não vou garantir que eu sei resolver todos, mas eu acho que conseguindo ler e conseguindo entender, a gente consegue resolver todos esses aqui juntos para a gente poder ter essa questão. E aí começar a praticar. São esses tipos de problemas aqui que a gente precisa de ter a capacidade de resolver rápido. Eu estou aqui gastei capaz que uns 30, 40 minutos para resolver esse problema, eu imagino. Deixa eu ver aqui, até para me ver o tempo dele. Quanto tempo? Olha lá. Não, é porque eu comecei 14:01, né? Eu não lembro exatamente quando que eu entrei no problema, não, mas depois eu consigo ver mais ou menos pela filmagem. Mas o ideal seria pensar justamente nisso, em pegar esses problemas, começando a resolver eles agora, e os problemas que a gente for travando,
ou os códigos que vocês não forem entendendo e me perguntando, que agora é a hora da gente começar a afinar bem a resolução de problemas. Só dando uma ideia, principalmente para vocês aí, Lucas, Alex e Pablo, que vocês ainda não viram a implementação da lista. Então, isso aqui faz parte da disciplina de estrutura de dados 1, toda essa questão da implementação da lista aqui. Então, vocês vão ver isso aqui durante o semestre. Mas, como vocês já estão pretendendo fazer as maratonas aí, etc., é uma coisa que vocês vão ter de antecipar. Então, entender como que funciona essa biblioteca de lista aqui do C++, entender como que funciona a string, acho que são coisas importantes aí para vocês irem se acostumando. Beleza? Não, beleza. Esse problema também daria para ser resolvido no Python. Talvez no Python seria até mais fácil, porque eu não precisava ficar fazendo esse tanto de conversão, nem nada do tipo. Dá para resolver também. Deixa eu ver se eu ainda consigo resolver alguma coisa em Python. Cadê? Eu nem sei se eu tenho coisa de Python aqui. Eu acho que eu tenho de usar o Notepad. Deixa eu criar um Python aqui. Eu tenho Python aqui, não tem? Deixa eu confirmar só. Deixa eu só abrir aqui, só para me ver se eu tenho Python rodando aqui nessa máquina. Não, não é teste CPP, não. Tem. Então aqui, por exemplo, no Python vocês conseguem criar a lista mais fácil, né? Então, por exemplo, eu teria lá o... como é que eu vou fazer essa leitura? Aí o n é igual a int input do n. Aí, então, enquanto o n menos... Eu não lembro se o Python está em n, então... For i in range 0 n. Eu acho que é o jeito de fazer um for aqui. Print i. Deixa eu só confirmar. Eu acho que é isso mesmo. Não há tempão quando programa em Python. É isso mesmo. Então, beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou rodar um for j em range 0,52 para me ler as cartas. Aí, eu vou criar a lista aqui, né? Se eu não me engano, no Python eu crio assim. Aí, eu faço o c igual a int str input. E aí, cartas, ponto... append, insert, push. Eu não lembro, eu acho que é insert. Depois eu vou dar um print nas cartas aqui só para mim ver. Deixa eu reduzir aqui para 2 aqui só para me testar. 3. Ah, bebê. Não é insert, não. Acho que vai ser append mesmo. Append funciona. Eu não lembro se esse int input é como é um na frente do outro. Eu acho que eu vou ter de fazer um... Ah, eu posso fazer isso aqui já, né? Agora que eu lembrei. Ponto split. Aqui eu já posso fazer esse aqui com todas já. Nem precisa de ler uma por uma. Agora que eu lembrei. Dá pra você fazer isso aqui. Cadê o comando? Eu fechei? Saco. Teste.py. Então, 3. A, B, B, C, C. Olha lá. Ele consegue já ler todas de uma vez. Aí é a mesma coisa depois. Aí o que eu tenho de fazer? Eu tenho de falar que o for j em range 0,2, ou seja, eu vou repetir 2 vezes lá, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a carta do início. Agora eu não sei como que eu vou fazer para me acessar esse primeiro valor das cartas. Deixa eu ver se eu consigo fazer C0 aqui na string. Eu não lembro se dá para fazer isso. Deixa eu testar. Dá para fazer o C0 lá então. Isso aqui eu tenho que fazer 3. Então eu vou fazer a mesma forma. Como que eu converto? Aqui eu, na verdade eu posso ver o seguinte. Eu posso só fazer uma conversão, mas e se não for uma conversão? Como eu sei os valores, eu faria assim, né? Se C igual a AS, or C igual a 10, or C igual a King, or C igual a
Queen, or C igual a Jack, X igual a 10. Se não, X igual a int do C. Vamos ver, printar o X aqui só para me ver. E aí eu tenho que tirar ela do início e... igual a... Como é que eu tiro do início? Eu acho que, se eu não me engano, eu posso fazer um negócio assim. Agora, como que é? Eu não faço a mínima ideia. Deixa eu pegar aqui. Remove first element Python list. Eu posso usar o pop. Mas isso aqui é no caso do slice aqui. Que aí o Python eu posso usar o slice aqui. O pop. Mas aqui, ó, esse aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. É esse aqui que eu queria. Acho que aí eu insiro ela aqui no final. Deixa eu só rodar aqui só pra mim ver se isso aqui vai dar certo. Eu fechei o CMD de novo. Else, 2 pontos. É porque eu coloquei um AA. Deixa eu fazer 3, aí eu vou pôr KK, KK e A. O A, mas o A deveria bater, ué. Estranho. Acho que aqui é uma string, se eu não me engano. Tá vendo? Alguns detalhes de linguagem que vocês precisam de ter, se vocês quiserem entender bem. Fica mais rápido, porque aqui eu tô apanhando e eu fechei o trem de novo. Ele não tá conseguindo pegar. Ele não tá identificando. Eu quero só a posição 0. Acho que é por isso. Eu quero só a primeira posição do camarada. Eu não sei se tem como fazer isso, mas vou testar aqui agora. Beleza. Aí o insert não é insert, então deve ser push. Mas aí é porque eu não me lembro de Python. Obviamente vocês podem usar aqueles programinha mais avançadinho aí, que eu não sei mexer com isso não. Aquele trem de Visual Studio Code. Não é push não, é insert. Não é insert. Como é que eu insiro um elemento no final da Python? É append, então? Deve ser append. Isso. Então, depois de eu dar o append aqui, eu quero só imprintar a lista aqui, só para ver se está ficando certo. Eu vou pôr aqui. Como é? Eu tô fechando o trem. Que saco. Então, olha lá. Ele tá... Mas ele não moveu ela pro final aqui. Tá, ele imprimiu, aí moveu um pro final, moveu esse pro final, moveu o outro pro final. Beleza. Então eu já sei aqui agora o que eu tenho de fazer. Então agora eu vou vir aqui, vou criar meu y, soma no meu x, e aí eu vou remover, eu vou rodar um for aqui, né? Vou rodar um for de 0 até 10 menos x. Isso tudo mais 1, porque eu quero tirar mais uma carta. Eu tiro e coloco no final. Então, teoricamente, isso aqui já vai funcionar para mim da mesma forma que eu queria lá do outro.
Que o range aqui não deu certo? Ah, tá. Aqui, ó. Vou lá, 3. AA, JJ, aí 30. Só para mim ver. Ele está removendo o primeiro, aí depois ele removeu o 30 aqui. Na verdade, eu tenho de tirar esse aqui, né? Eu vou criar uma carta Z aqui, vai ser o cartas 0. Aí eu removo ela e depois appendo essa Z, porque senão ele vai duplicando. E aí no final é só eu vir aqui e rodar o for da mesma forma. Aí eu acho que aqui, se eu não me engano, eu consigo acessar a posição direta. Então, cartas na posição Y. Se eu não me engano, vai dar tudo certo agora. E aí já roda lá no nosso... Então, eu vou pegar aqui o nosso código. Cadê? Ele imprimiu 5H e ele deveria imprimir o 3H. Então, ele está andando um a mais também, tá vendo? Ele deveria imprimir o KD, imprimir o KS, deveria imprimir o 6C, imprimir o 6S. Ele está andando um a mais. Então, é só eu vir aqui, fazer cartas em -1. E aí eu tenho de printar aquele trem lá, case. Aí eu tenho de fazer um mais str e o t aqui que eu vou criar. Mais 2 pontos. Mais essa carta. E aí eu crio um t aqui. Começa em 1 e faço o t igual a t mais 1. Acho que é isso. A gente resolve o nosso problema. Então, assim, deixa eu copiar aqui a input só para mim ver se deu tudo certo. Então, lá, 3H, o último, só para me confirmando lá no início, lá, 8H, AD. 8H, AD, 2H e assim por diante. Então, é a mesma solução. Você pode ver que tem algumas coisas aqui que dá para reduzir. Com certeza tem alguma forma aqui para mim poder fazer isso aqui mais fácil, só que eu não sei fazer, que é para pegar a posição inicial aqui e comparar alguma coisa diferente. Também deve ter alguma lógica que remove tudo e move para o final de uma só vez. Eu não sei fazer, então eu fiz ela aqui pelo for. Mas, mesmo assim, também é um código bem mais enxuto do que o código de C++. Então, por exemplo, até mesmo fazer o input aqui é bem mais fácil de fazer as strings. Então, vocês também podem pensar em utilizar o Python, igual eu falei. O Python tem uma vantagem, ele, se você tiver um bom domínio dele, ele é muito mais clean, a solução. Então, você consegue pegar e enviar ela, digitar ela e produzir ela muito mais rápido. Em alguns casos, ele vai ter algumas limitações de bibliotecas. Então, geralmente eu acho que é bom se vocês tiverem noção de ter domínio em ambas. E até mesmo, igual eu falei, o Java também tem as suas características que podem ser utilizadas para esse cenário. Então, passou também aqui em Python. Não tem nada de muito segredo aí nesse código. Beleza? Então, assim, o que eu acho que é o interessante agora? Vamos continuando aqui a fazer aqui esses problemas. E aí agora, esses problemas aqui, na próxima aula, eu acho que é interessante a gente tentar, por exemplo, vamos estimar aqui uma parte para a semana que vem. Vamos pegar, por exemplo, aqui esses problemas da letra A, B e C. Só, vamos focar neles aqui. Que a gente foca neles. E aí, se não der certo algum deles, se vocês não conseguirem algum, na semana que vem a gente vai e faz a correção. Tranquilo? Podemos fazer assim? Você está de boa? Beleza? Ponto que eu quero falar duas coisas. Primeiro, vocês já fizeram a inscrição lá do Pizza Mais Mais, né? Eu acho, né? Ou não? Natália, eu sei que os meninos já fizeram, o Lucas e o Pablo. Já fizemos. Vocês colocaram o meu nome ou o nome da Cíntia? Tá sim. Ah, então você se vira com ela. Dos meninos que colocou meu nome, eu vou pagar o deles. Então, se vocês colocaram o nome da Cíntia, vocês se viram com ela lá depois. Então, fazer a inscrição, a primeira coisa. E a segunda coisa é, vamos simular, sem ser na semana que vem, que é no dia 21, vamos tentar simular lá para o dia 5, fazer no campus, fazer uma utilização lá do Linux para a gente poder testar e simular a equipe. Pode ser? Podemos combinar assim?
Beleza. Então, hã? Beleza. Então, eu vou deixar aí. Semana que vem a gente faz a correção desses exercícios, avança mais alguns aqui, estuda outros que forem necessários. E aí, no dia 5 a gente fica marcado para ir lá no campus para fazer a prova. Fazer como se fosse uma prova mesmo, para fazer uma competição. Beleza, gente? Vou parar a gravação aqui e aí nós vamos continuando. Vamos focar nesses três, A, B e C, então, dos ad hocs. E na próxima aula a gente continua resolvendo e vamos estudando mais alguns aí para a gente ir estudando. Falou, gente. Obrigado. Até semana que vem.